quero saudar agora todos os evangelistas que me ouvem. É uma alegria imensa poder falar a você, e especialmente sobre um tema tão sensível àqueles que lidam com a conquista de almas. Estou me referindo à questão da apostasia, ou seja, como incorporar os novos membros na igreja. Não faz muitos anos, eu li um artigo na revista Veja, onde menciona a história de José Pereira. Esse indivíduo havia morrido, e ao ser sepultado, ninguém verificou se de fato ele possuía alguns sinais vitais. À noite, algumas pessoas ouviram alguns barulhos misteriosos no cemitério. No dia seguinte, alertado sobre o ocorrido, o coveiro abriu a tumba onde ele estava e percebeu que o seu caixão havia sido revirado durante a noite. Ou seja, ele acordou inesperadamente à noite, tentou desesperadamente sair daquele local e finalmente acabou morrendo. Se o evangelismo e o batismo significam a morte e o sepultamento de pessoas para uma nova vida, o que acontece se essas novas pessoas, esses mortos, acordam após o batismo e despertam para os velhos hábitos que eles tinham no início? Eu me lembro quando eu era garoto, eu costumava ler uma história que a minha mãe contava, uma dessas histórias dos irmãos Grimm, a história do Barão de Munchausen. É verdade, é apenas uma história da Idade Média, mas ele conta a história de um homem que estava sendo perseguido por alguns inimigos, e ao entrar dentro do portão de um palácio, rapidamente eles fecharam os portões e aquilo acabou perfurando o dorso do animal. Mas ele não teve pressa, ele não tinha tempo para perceber aquilo. Imediatamente ele entrou dentro da cidade e parou uma fonte para beber água, e ele percebeu que a água que entrava pela frente saía totalmente pelos fundos. Isso é apenas uma história, mas isso ilustra o fato de que muitas vezes nós somos apressados em permitir que as pessoas entrem pela porta da frente e descuidamos da porta dos fundos. E dezenas, centenas de pessoas hoje estão abandonando a igreja, porque muitas vezes o evangelista não tem sido cuidadoso com o produto de sua campanha evangelística. Agora, o evangelista que é descuidado com sua campanha evangelística é semelhante a um pescador que apanha peixes, mas os abandona numa praia. Ou, quem sabe, é um fazendeiro que deixa o produto da sua colheita apodrecer no campo, porque ele não fez a devida provisão para guardá-lo em estoques. Agora, você diz, por melhor que nós nos esforcemos, é sempre bom ter em mente que nunca, em algum momento, nós conseguiremos reter completamente todas as pessoas que vêm às nossas campanhas evangelísticas. Isso foi devidamente ilustrado pelo Senhor Jesus Cristo aqui na parábola de Mateus 13, a parábola do semeador. E nesta parábola, Jesus mostra 4 tipos de solos, ou 4 tipos de pessoas que são receptivas à palavra de Deus. A primeira classe é simbolizada por aqueles que sequer dão ouvidos à palavra, sequer atendem aos convites para que aceitem a mensagem de Deus. Esses são os que desprezam a palavra de Deus. A segunda classe, segundo Jesus assim o ilustrou, são aqueles que se apostatam. Ou seja, o solo duro, rochoso, as raízes não são profundas. E quando sai o sol, ela não resiste à prova e morre. Esse simboliza aqueles que se afastam de Cristo. Um terceiro grupo são aqueles que nascem entre os espinhos, ou seja, aqueles que não têm um compromisso com a palavra. Eles aceitam, são batizados, mas não produzem os necessários frutos. E, finalmente, o último grupo são aqueles representados pelo bom solo, ou seja, aqueles que são batizados, se tornam discípulos comprometidos e se multiplicam em novos membros. Naturalmente que nós, como evangelistas, nos alegramos com as pessoas que honestamente e sinceramente tomam a sua decisão pelo batismo. E também nos entristecemos com alguns que sabemos que não permanecerão na igreja. Agora, o fato é que nem todos permanecem, porque se todos permanecessem, isso seria contrário também às Escrituras. Porque a Bíblia conta a história, por exemplo, de Simão Mago, que foi batizado por Pedro, de Ananias e Safira, e muitos outros indivíduos que também não permaneceram. Agora, na Bíblia, hoje na igreja, nós percebemos também que há pastores que não permanecem, há anciãos que não permanecem, há diáconos que também não permanecem. E se permanecessem, isso seria contrário à palavra de Deus, porque a Bíblia diz lá em João 6,66, que até
muitos discípulos do Senhor Jesus Cristo o abandonaram. Dwight Moody era muito criticado em suas campanhas evangelísticas. E a crítica que lhe era dirigido era: muitos não permanecem. E ele então faz uma interessante comparação. Ele diz o seguinte: deveria um fazendeiro recusar semear o campo porque nem todas as sementes germinam e crescem? E ele então raciocina: estima-se que cerca de 90% das pessoas, de empresas que são iniciadas, não vão para frente. Ou seja, elas quebram. Agora, deveríamos nós inibir o espírito de empreendedorismo porque muitas dessas empresas não vão à frente? O ponto é, como ajudar essas pessoas a permanecer na igreja? A prática do apóstolo Paulo ilustra alguns aspectos práticos que eu gostaria de destacar aqui. Paulo era um evangelista, plantador de igrejas. Quando ele abria uma igreja, ele não perdia o contato, ele mantinha um relacionamento continuado com essas pessoas. Muitas vezes ele retraçava suas rotas para visitar essas novas igrejas, enviava os seus auxiliadores, escrevia-lhes cartas ou muitas vezes orava por eles. De maneira bem prática, deixe-me sugerir para vocês alguns aspectos que eu tenho usado em minhas campanhas evangelísticas. Primeiro, procure integrar essas pessoas em um pequeno grupo. Pequeno grupo é um ambiente ideal para que essas pessoas desenvolvam a sua vida espiritual, criem amizade e possam aprofundar seu estudo da palavra de Deus. Segundo ponto, é integrá-los em uma instrução pós-batismal. Você se recorda que no livro de Atos, no capítulo 2, versos 42 a 47, mostra o sermão do Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas se convertem, e a maneira como os apóstolos integravam aquelas pessoas à igreja. E um dos aspectos importantes era, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, os ensinos que eles haviam recebido antes do batismo foram repetidos após a série evangelística. Então, os ministros devem frisar em uma classe pós-batismal aspectos importantes da sua instrução pós-batismal. Terceiro, procure ajudá-los a integrar-se na igreja através de atividades sociais. As atividades sociais são importantes porque muitos deles perdem os amigos, ou alguns até perdem a família. E é nesse contexto que ele aprende a encontrar pelo menos 6 ou 7 novos amigos na igreja. O outro aspecto importante que alguns evangelistas têm usado com sucesso é o banquete do novo membro. Ou seja, providencie uma reunião onde cada um deles pode decorar um pequeno testemunho de 5 a 7 minutos e ter ali uma oportunidade para convidar os seus amigos. E esse banquete é importante para que eles passem a fé a outras pessoas. Retire-os espirituais, ajude-os a formação de hábitos. Foi Dostoiévski que disse que a segunda metade da vida de um homem é feita de hábitos que ele adquire na primeira. Talvez você tenha lido aquele livro de C.S. Lewis, que chama-se Cartas do Inferno. Neste livro, ele menciona o diálogo de 2 demônios. Um estava zangado porque perdeu um cristão que havia se batizado. E ele disse, não se preocupe, nós temos ainda a nosso favor todos os hábitos que ele adquiriu. Veja, isso é importante. Quando uma pessoa se batiza, não significa que essa pessoa já esteja madura na fé. Logo, temos que ajudá-la a obter hábitos espirituais. Como, por exemplo, estudo da Bíblia, culto familiar, a leitura e outros aspectos mais práticos. Temos que continuar também a visitação a esses novos membros. Temos aqui inúmeras citações da serva de Deus que diz que devemos visitá-los com frequência. A ideia de um mentor espiritual também é muito útil para ajudar essas pessoas a permanecerem. Exemplo disso, Paulo e Barnabé. Paulo se batizou e Paulo não era bem visto na igreja, mas Barnabé se tornou amigo dele, o integrou na igreja, fez uma dupla missionária com ele e finalmente Barnabé se tornou uma espécie de pai para com Paulo. É exatamente o que Ellen G. White fala. Devemos ter mais pais e mães para tomarem no colo esses infantes na verdade. Você vê aqui uma figura de um ganso sendo alimentado à força. Eu já vi muito disso, especialmente no Natal. Agora, o que acontece? Muitos desses gansos se tornam gordos, mas com o passar do tempo, eles que são dessa maneira alimentados, mesmo que eles tenham alimento à volta, eles morrem de fome, porque eles não aprenderam a comer por si mesmos. Então, um hábito que nós temos que ajudar os novos membros é ajudá-los a alimentar-se sozinhos, a cavar a Bíblia por eles mesmos, estudar a Bíblia por eles mesmos. E uma sugestão é colocar na mão desses novos membros livros, tais como os sugeridos por Ellen G. White, o Desejado, o Grande Conflito, o livro do Apocalipse e outros mais. E, finalmente, o melhor de todos os métodos para integrar esse novo membro na igreja, que é
capacitar e o treinamento missionário. Ellen G. White tem uma citação que diz assim: à medida que as almas vão sendo batizadas, ponde-as a trabalhar imediatamente. E ao trabalharem segundo sua capacidade, tornar-se-ão mais fortes. E enfrentando as influências oponentes, que somos confirmados na fé. De fato, ela diz, os que se acham mais ativamente empenhados em fazer com interessada fidelidade sua obra de ganhar almas para Jesus, são os mais desenvolvidos em espiritualidade. E eu finalizo resumindo rapidamente todos esses pontos. Então, primeiro, envolva esses membros em um pequeno grupo. Segundo, providencie instrução bíblica após o batismo, para que ele seja integrado, tais como classes pós-batismais, classes bíblicas, etc. Terceiro, tenha um sólido programa social. Providencie recreação saudável para que ele tenha um clima de comunidade. Quarto, ajude esses novos membros a formarem hábitos espirituais. Depois, mantenha um programa permanente e sistemático de visitação. Não corte imediatamente a visitação após ser batizado. Depois, conecte-os a um mentor espiritual. Esse plano de mentor é também conhecido como guardião espiritual, onde você providencia um irmão para que se torne um padrinho na fé, para que o acompanhe no seu desenvolvimento espiritual. Coloque em suas mãos nossos melhores livros e, finalmente, descubra e use os seus talentos, oferecendo cursos de adestramento na obra missionária. Que Deus abençoe e que você possa ser eficaz não apenas em ganhar almas, mas em integrar esses membros na missão do Senhor Jesus Cristo.